Olá, quem está aqui chegando no Pod Céu é o nosso podcast da Céu Empreendedoras. Você já é inscrito no nosso canal? Se não for, comece aí a apertar nos botãozinhos e aí a gente vai começar o nosso sexto episódio. Já temos 5 e estamos no sexto episódio da primeira temporada. O Ministério da Reconciliação nos une, o empreendedorismo nos conecta. Estamos falando sempre por aqui, discutindo, batendo um papo sobre saúde, sobre marketing, sobre empreendimento, sobre fazer negócios, sobre cristianismo, sobre propósito, sobre legado. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto especial, meninas. A gente vai conversar sobre saúde integral. A saúde integral envolve muitas coisas, né? E a gente está aqui com meninas especiais, nossas lírios, que a gente chama carinhosamente as meninas associadas da Céu Empreendedoras de Lírios. Né? Lírio porque é uma flor do campo, cujo cuidador é o próprio Deus. A flor do campo não tem jardineiro. E elas não têm nada de diferente que as diferencie, mas elas são iguais. Então, somos assim. Não há nenhuma melhor ou maior. Né? Somos lírios do campo, cujo nosso cuidador é o próprio Deus. E, com excelência, a gente empreende e a gente cresce pessoalmente e profissionalmente. Então, eu vou querer que vocês se apresentem, né? Vou começar com quem está aqui do meu lado, né, Sami. Ela vai se apresentar, dizer um pouquinho o que é que ela faz. E depois a gente vai com Josi, que está aqui, Josi Plessas, e a gente vai com Tainá. Elas vão falar um pouquinho. Somos 3 meninas lá que estamos agregando na comunidade, né? Uma comunidade sem fins lucrativos. Para você que está chegando agora e ainda não conhece, somos uma comunidade sem fins lucrativos que decidimos nos reunir, não apenas nos reunir, mas nos unir num propósito que é ajudar umas às outras no crescimento, né, pessoal dos nossos negócios, ajudando, criando clube de benefícios e outras coisas mais que a gente vai falar no decorrer da nossa conversa. Então, vamos lá, Sâmia. Se apresentar aí para o pessoal, para as meninas que estão assistindo, que ainda não conhecem, e que já conhecem, acompanhem nosso podcast. Olá, meninas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Sâmia Costa, né? Tenho 31 anos. Sou mãe de um bebezinho de 9 meses, Emanuel, meu primogênito. Sou casada com o Jader e sou nutricionista da área clínica, né? Tenho especialização em fitoterapia e também estou numa graduação agora, numa pós-graduação de psiconutrição. Tentar entender melhor, né, essa relação, o psicológico está entrelaçado, né, com a nutrição. Total. E aí entender isso, né, diante do caos que estamos vivendo, das doenças do século. Então, tentando associar isso, né, a nutrição com todo esse contexto. Então, estou concluindo ainda essa pós, mas já estou apaixonada e já colocando em prática também na minha atuação clínica, né? Tenho um consultório, eu trabalho lá no Espaço 267 na Prata. É um lugar maravilhoso, um espaço acolhedor e sou apaixonada pela nutrição, né? Agora estou envolvendo também nessa área materno, né? Porque depois que me tornei mãe, essa área me interessou mais. Questão da introdução alimentar e, graças a Deus, assim, o trabalho tem chegado. E eu tenho como propósito, né, na nutrição, ser nutricionista do corpo, da alma e do espírito. Foi o que eu disse ao Senhor, eu disse, quando eu quero muito me formar, estava terminando o curso, várias dificuldades, como todo mundo passa, né? Eu disse, meu Deus, eu quero muito, 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 muito. Eu quero muito ser essa nutricionista do corpo, da alma e do espírito. Tá tudo interligado, né? Quando eu comecei, o primeiro paciente, eu disse, meu Deus, como a prática é diferente da teoria, muito diferente da teoria, e como você vê de fato as necessidades das pessoas não tá limitada apenas no que eu vou comer. Né? Tem as emoções, a gente come emoções, né? A gente se alimenta de emoções. E dentro do consultório eu tenho vivido esse propósito que o Senhor colocou na minha vida, né? De ser essa nutricionista mesmo, nutrindo corpo, alma e espírito, trazendo o próprio Cristo mesmo nos meus atendimentos, porque se é o que me completa, né, me formou, então eu quero passar isso para os meus pacientes também, que eu digo que faz parte da família, né, família da Nutri. Cada paciente que chega faz parte da minha família, porque Deus colocou cada paciente nas minhas mãos. E está ali para que eu possa cuidar, zelar e cumprir o propósito que o Senhor colocou, e sou apaixonada pela área. Que lindo, né? E assim, é tão importante, Sâmia, o que você falou, porque muitas vezes a gente tem os nossos nichos, né? Eu sou nutricionista, eu trabalho com psicologia, eu trabalho com odontologia, mas trabalhamos todas com o quê?
com gente. Verdade. Com pessoas. Não é para além de buscar uma boa nutrição, um atendimento psicoemocional, saber como é que anda a minha saúde bucal. Eu sou uma pessoa que existe, estou ali para além da minha própria necessidade, do meu próprio interesse, né? E aí essa visão integral e essa visão que agrega valor ao nosso trabalho, né, à excelência do nosso trabalho, à entrega dessa consciência de saber que eu fui formada para algo e que isso faz parte do meu propósito. E em entendendo o meu propósito, eu consigo entregar com mais excelência. É muito importante ter essa visão, não é? Não ser apenas direcionada para o meu serviço, mas para além do serviço, para o servir ao outro. Porque qualquer profissão, ela serve ao outro. Ela entrega ao outro algo, né? E aí vamos conhecer a nossa psicóloga. Se apresente, Josi. Então, eu sou Josi Plessis, eu já começo de uma história de amor, que é um pedacinho de José com Duplessis, que era o nome francês, aí deu Josi Plessis. Sou única com esse nome. Arrasou. Né? Não posso fazer coisa errada, porque também não posso botar a culpa em ninguém. Sou psicóloga clínica, organizacional, fiz mestrado na área de recursos humanos, também gosto muito dessa área de capacitação que eu faço, de treinamento para empresas, me completa muito, além do consultório. Sou colega de Tainá, atendo ali no Design Mall, no Catolé. Sou mãe, sou casada, trabalho com gente há muitos anos. Trabalho com discipulado de casais, de mulheres. E aí amo ter meus grupos de leitura com as minhas amigas. E acho que você despertou uma coisa interessante, é que a gente, seja o que a gente faz nessa terra, a gente deve fazer para servir ao próximo, glorificando a Deus. Também. Né? Porque quando isso é feito dessa forma, a gente vai encontrar o próprio sentido da vida, que é o propósito. E esse propósito, seja em que área a gente faz, se a gente trabalha em casa, tá? Mulheres que trabalham em casa ou fora de casa, eu acredito que onde a gente estiver, fazendo o que a gente estiver, o propósito tem que começar em nós e tem que terminar no outro. Isso. Se o propósito do que a gente faz fica centrado na gente, acaba virando apenas vaidade. Então, é isso. Eu sou apaixonada por ser psicóloga, neuropsicóloga, e tudo que eu faço, eu sei que foi um presente, um dom. Ninguém tem nada porque, eu quero ir. Não, no fundo, às vezes a gente quer tanto e não é para nós, né? Isso. Eu acho que ser psicóloga foi me confiar dessa missão. É isso. E isso já faz parte do propósito. Quando a gente acha esse caminho do propósito, porque muitas vezes acontece de a gente querer cumprir o sonho de alguém e não nós, né? Ou mesmo de descobrir no percurso, né? Todo mundo nasce para alguma coisa, todo mundo é chamado para algo, alguns para outras e outras coisas. Tem gente que é nexialista, né? E não especialista, né? O nexialista faz várias coisas ao mesmo tempo e consegue fazer tudo e fazer bem. Mas já uma semente, né? Já algo que lhe chama para aquilo e aquilo que lhe dá prazer. E como o Josi falou, né? Retomando um pouco a fala dela, não é apenas eu entregar algo para alguém, mas é um ciclo que começa em mim e volta, e depois vem novamente para mim, porque eu não existo e não faz sentido sem o outro, né? Porque somos coletivos, né? Somos coletivos, viemos de uma raiz, somos imagem e semelhança de Deus, nós carregamos as virtudes dele, e na verdade o que Cristo veio fazer não foi apresentar apenas um Deus, mas apresentar Deus como um pai. Amém. Então é família. Amém. Né? É conhecer a nossa família e agregar. O maior desafio do ser humano são as relações, mas é exatamente nas relações onde nos achamos. É nas relações. Não há um sem o outro. Então é nessas relações e nesse, conversar, nesse se relacionar, estar junto. E o profissional é apenas um ponto dessas relações, não é? E só eu queria fechar, você falando, a gente vai pensando, vai linkando outras ideias, né? Mas eu lembro de uma frase de Spurgeon, que ele diz que se houvesse uma circunstância melhor para mim, Deus já havia me colocado nela, né? Então, isso tem muito a ver, aquilo que a gente fazer sabendo, eu fui colocado para fazer, então eu não posso fazer de qualquer jeito, né? Acho que isso fortalece nosso propósito. É verdade, Josi. E você, Tainá?
Quem é você? Quem é Tainá? Que bênção estar aqui com vocês. Que bênção esse entendimento de lírio que a gente concebeu entre essa comunidade, né? De servir e também ser cuidada, porque o lírio já é um cuidado, né? Que a gente sente desde o começo, quando entra na comunidade. Sim. Eu sou Tainá, sou cirurgiã dentista, especialista em estética e reabilitação. Eu digo que a minha especialidade é em sonhos, porque cada paciente que chega faz, doutor, eu tenho um sonho de melhorar o meu sorriso. Isso é muito sério, porque a gente trabalha com gente e também manuseia sonhos. E eu levo isso com muita responsabilidade. Então, hoje, meu consultório virou um espaço de acolhimento mesmo. Às vezes, a gente entra um pouco na área da colega, se torna um pouco psicólogo, um pouco nutri, um pouco de tudo, para que a gente possa abraçar esses sonhos e tomá-los como nossos. Quando vocês dizem que a gente precisa ter um propósito, né, para trabalhar, e esse propósito ele começa em nós, mas termina no outro, esse chamado, de fato é isso mesmo. Lá eu digo que é o meu bordão de trabalho, né, a sua singularidade celebrada. E quando eu falo de singularidade, eu lembro muito de uma pastora querida, Thalita Pereira, quando ela fala que nós somos únicos, que é uma coisa que a Bíblia também nos diz, né? Sim. E eu trago isso para os meus casos, trago isso para o entendimento para os pacientes que estão comigo, que a gente não precisa ser igual a ninguém, nós somos lindos individualmente, nós temos sorrisos belíssimos e eu não estou aqui para transformá-los, eu estou aqui para evidenciá-los, né? Trazer à tona a beleza que já é de cada um. Isso não é só sobre dentes, é sobre a conversa que a gente tem, que a gente entende sobre o propósito de Deus para a gente, né? E como Deus nos ama de maneira individual. E a gente precisa refletir essa individualidade também como cristãs, como profissionais e como pertencentes a esse cristianismo tão latente em nosso dia a dia, né? E essa ideia, né, de equidade na diversidade é que é muito importante, porque quando se apregou que éramos iguais, somos iguais em direitos, né? Mas, assim, somos diferentes em estética, somos diferentes em pensamentos. E aí, essa ideia de igualdade busca uma caixinha que todo mundo tem que se encaixar. E quando a gente não se encaixa nessa ideia mais superficial, né, de que somos iguais, isso traz muita frustração. Aí a gente quer se encaixar no padrão que está na mídia no momento. Isso é muito perigoso. Né? É importante dizer qual é a sua beleza, porque há uma diversidade, quando a gente olha para o Criador, as coisas criadas, né? O próprio lírio, o próprio Deus, ele diz, né? Para olhar os lírios do campo, né? Como eles nem tecem, nem fiçam, e se vestem mais belamente, mais elegantemente do que o próprio Salomão, que foi o homem mais rico da terra. Então, assim, é na minha individualidade, na minha diversidade, onde eu acho beleza, é achar beleza nisso, né? Isso é muito importante. Bom, bem-vindas todas novamente. A gente vai começar com a rodada de perguntas, certo? Vou fazer uma pergunta e vocês vão respondendo de acordo com o nosso tema, né, que é saúde integral, com empreendedorismo. Quando a gente fala em empreender, a mulher contemporânea, a mulher odierna, que corre, né, que faz tudo ao mesmo tempo. Então, assim, nossa primeira pergunta, eu queria direcionar para a Josi Plessis, para a psicóloga. Vamos falar de saúde mental um pouquinho, Josi. Olha, a gente sabe que estresse e ansiedade hoje são pontos muito discutidos, são pontos comuns. A gente vê crianças hoje, os consultórios hoje, que a gente não via consultório com crianças com ansiedade, com depressão, a gente vê acontecendo muito hoje. E quando a gente fala de uma mulher que tem que dar conta de tudo, do seu trabalho, da sua casa, dos seus sonhos, do seu propósito, e tem que fazer isso muito bem feito, porque a gente tem uma cultura que realmente exige que a gente faça tudo muito bem feito, uma cultura que legitima a escrita, a perfeição. Então, assim, como a gente pode identificar, Josi, os primeiros sinais de que nossa saúde mental está em risco? Assim, a gente que empreende, essa mulher que empreende, que corre, como ela pode perceber, identificar isso, né? Ficar atenta à saúde mental? Existem alguns sinais clássicos que você vai sentir, seja num quadro de depressão leve, moderada, severa, você pode sentir sinais também muito parecidos quando uma ansiedade adaptativa já está se transformando numa desadaptativa, caminhando para um dos transtornos. Você pode sentir quando você está beirando uma síndrome de burnout ou quando você está no tipo de fadiga crônica. São sinais que são comuns. Então, vamos lá. Alteração no sono, tá? Primeiro sinal que eu destaco aqui, para mais ou para menos. Sim. No humor, irritabilidade, impaciência, intolerância,
você começa a perceber que você não está conseguindo gerir bem seus pensamentos, fazer projetos a médio e longo prazo, dores emocionais, tipo assim, aquele aperto no peito, uma pata de elefante no peito, aquele sufocamento, vontade de chorar, angústia. Você começa a perceber, meu emocional não está bem. E aí o emocional, quando não está bem, ele compromete alguns que a gente chama de órgãos de choque no nosso organismo. Então, os mais comuns. O próprio termo já diz, gastrite nervosa, quedas de cabelo, psoríase, algumas dermatites, dores de cabeça constantes, não são comuns. Então, elas são as principais psicossomáticas de que meu emocional também já não está bom. Então, aí você junta. Eu estou com todos aqueles quadros emocionais, alteração no meu sono, no apetite, no humor, na libido também. E estou muito intolerante, estou chato, tá? Então, todo aquele conjunto. E meu corpo está sentindo dores físicas, fadiga crônica também, sufocamento, as sensações de que está faltando ar. Então, são sinais que eu preciso procurar um especialista na saúde mental. E esse preconceito, eu brinco dizendo, inclusive, eu quero deixar claro aqui, apesar de ser um grupo, né, que a gente tem propósitos cristãos, mas eu não sou psicóloga cristã. Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, né, com formação em logoterapia e terapia cognitiva, mas eu diria até mesmo como cristã, não sou especialista, como eu falei, mas como cristã, a nossa espiritualidade, inclusive, às vezes ela é afetada. Os pensamentos estão tão negativos que a gente começa a achar assim, tudo comigo dá errado. Perder a esperança, né? Perder Deus a fé. esqueceu de mim. São falas que a gente escuta no consultório. Quanto o emocional compromete a mente, a psique, compromete o corpo e compromete até o espiritual. Você começa a dizer assim, não adianta, eu não vou mais nem orar. De que adianta procurar Deus? Deus esqueceu de mim, porque eu já faz todo o tempo que eu peço isso, isso não acontece. Então, ou por uma perda, ou por uma crise conjugal, um problema na família, você pode desenvolver uma das patologias, né? Seja depressão, seja ansiedade, mas aí o espiritual, ao invés dele ser fortalecido na luta, na maioria das vezes ele é atingido. Isso aconteceu com homens de Deus, né? Sim. Como Davi, como tantos outros. Então, é isso. Saúde mental dá sinais de alerta? Sim. Eu quero só um parênteses aqui. Nós tivemos agora, as últimas Olimpíadas, uma discussão ampla sobre saúde mental. A gente vê uma Rebeca Andrade que começa a fazer terapia aos 13 anos, preventivamente. E eu brinco com meus pacientes, ninguém procura terapia porque está doido ou doente. É para não endoidar e não adoecer. Né? Nesse Verdade. Então, a Rebeca Andrade procurou o autocuidado, porque quando a gente está bem, quem está bem faz bem, quem está bem convive bem. E quem está mal convive mal e faz mal para si mesmo e para quem está perto, né? E aí a gente viu ali Rebeca Andrade muito plena e a gente viu Simone Biles teve que se ausentar, assim como Wesley Safadão, outras pessoas da mídia bem conhecidos, né? Que a gente não vai citar, mas que precisaram se afastar, cancelar a agenda. Vou parar para cuidar da saúde mental, como Gabriel Medina, né? Às vésperas de uma competição também, como Simone Biles fez antes. Vão cuidar da saúde mental e identificam onde estão suas gavetinhas, suas bagunças internas. Volta Simone Biles, super, super diferente, leve, super humilde, né? Com aquela reverência que ela fez, ficando no segundo lugar, né? Para a brasileira. A gente viu um banho aí de que humildade também é a gente identificar esses sinais e buscar ajuda. Então, Josi, você falou em algo pertinente, que é a educação emocional. A gente tem uma cultura no Brasil que tem essa ideia equivocada de que não, eu vou para um psicólogo quando eu estou com algum problema, eu vou para
um psiquiatra, eu vou cuidar da saúde mental se eu estiver sentindo alguma coisa. Mas se a gente tiver educação emocional, é por isso que hoje a BNCC, o MEC, está trazendo essa educação emocional para dentro da escola para aprender, porque as emoções precisam ser educadas. Né? Tem que haver educação. A gente não nasce educado emocionalmente. Né? E a gente é sujeito no nosso ambiente onde a gente vive, nas relações que a gente estabelece, a dores, a dissabores, a raivas, e a gente precisa saber lidar com isso. E quando a gente faz isso de maneira preventiva, como é importante, porque quando chega o momento da angústia, da dor, de uma perda, de um luto, de algo que a gente precisa passar, a gente sabe lidar com as emoções negativas, que são importantes, porque a gente não vive o tempo todo feliz e alegre, vai passar por momentos difíceis, desafiadores, e nós precisamos estar aptos a partir dessa educação, de nos conhecer, né? Começa com esse autoconhecimento, quais são os meus limites, o que é aquilo que me tira do equilíbrio, como eu lidar com aqueles desafios do dia a dia. Existem pessoas que são mais ansiosas do que outras, naturalmente, não é? E que também um dado que você traz aí é que existe o componente genético e existem fatores externos, né? Sim. Então, a gente vai observar, por exemplo, pessoas que têm uma comunicação muito reativa, elas não têm uma comunicação muito afetiva, às vezes foi aprendido. Você trazer sobre a educação emocional é interessante que as escolas estão tentando preencher uma lacuna que as famílias muitas vezes deixaram aberta. E a gente não foi muito educado a nomear, a verbalizar, a usar técnicas como a CNV, comunicação não violenta, para resolver conflitos. Em gerações passadas, o lugar da criança era o quê? Cala a boca. Não né? pode se manifestar. Cala a boca, Engole o choro. Criança, cala a boca, isso não é coisa para criança. Criança não escuta isso. Sai daqui que é conversa de adulto. Né? Se você não se calar, eu bato na sua boca. São comunicações até que nos chocam hoje, mas que muitos adultos que estão nos ouvindo hoje já viveram essa realidade. Hoje a gente tenta escutar a criança. Fale, nomeie o que é que esse choro quer dizer, né? Para que se torne um adulto com uma comunicação mais afetiva. Então, foi bom você dizer, a coisa tem que ser formada da base. As escolas estão se ligando que inteligência emocional, segundo o Daniel Goleman e hoje as escolas compraram muito essa ideia, é ensinar a criança desde cedo a equalizar razão e emoção. A gente não pode sair por aí explodindo, tendo comportamento atitudinal disfuncional, como a gente chama hoje. Eu faço porque eu não levo o desaforo para casa. A gente tem que levar o desaforo para casa, processar, né, para depois chegar para o outro e dizer, olha, na primeira pessoa, olha, ontem eu não entendi bem aquele teu comportamento. De alguma forma, eu provoquei. Se foi, eu queria te pedir perdão. Mas vamos conversar? Tem alguma coisa que você está passando que eu possa ajudar? Olha como é diferente do que chegar lá e explodir no outro. Né? Evitar conflitos, né? Evita muito conflito se eu fizer isso, né? Eu pensar, eu ir para casa, eu levar o desaforo, né? Para casa. E, de fato, você perguntar ao próprio Espírito Santo, né? Vem cá, me dá um direcionamento aqui, porque sonda magoou. Meu coração, porque pode ter magoado e evitar vários conflitos que podia se estender para outras áreas, né? Para outras coisas da vida da pessoa. E eu vou só fechar aí por conta porque uma coisa puxa outra. Eu sou psicóloga de casal, né? Eu tenho uma especialidade em terapia de casal e eu vejo assim, o paciente chega querendo mudar o outro. Então, a gente, né, tem que voltar para casa com algumas perguntas, sondar o coração, pedir a Deus, sonda o meu coração, porque às vezes quem tem que mudar primeiro sou eu. A minha mudança pode provocar mudança em quem vive comigo. Verdade. E aí, para a gente fechar essa conversa com Josi, com as meninas, para entrar no segundo ponto, eu vou usar uma frase de Freud, que eu amo essa frase, eu digo que eu vou escrever isso numa blusa e sair andando por aí. Ele diz o seguinte: qual a sua responsabilidade no caos do qual se queixa? Qual a sua responsabilidade na desordem da qual se queixa? Sim. Então, é bem isso que ela falou, né? Está acontecendo alguma coisa, e aí a Samia traz a ideia de conflito, e eu faço uma acepção entre conflito e confronto.
O conflito é necessário, é a hora da comunicação não violenta, da escuta, de eu me analisar, de analisar a atitude do outro. Mas o que não pode é o confronto, porque muitas vezes a gente fica só no confronto. No confronto é a síndrome da Gabriela. Eu sou assim, quiser me aceitar é assim, eu não vou mudar não, olha, você está errado mesmo. Isso é o confronto, não se resolve. Mas no conflito se resolve, porque a gente conversa e a gente escuta e entre as partes vai pensar, bom, qual é a minha responsabilidade nisso que aconteceu? E o outro a mesma coisa, qual é a minha responsabilidade? E aí entra num acordo, que não... Acordo não significa dizer que eu vou sempre concordar com você, mas que em não concordando eu vou respeitar seu posicionamento e não vou lhe agredir. Eu não vou entrar em confronto com você. Eu posso me conflituar com suas ideias, mas não entro em confronto com você. E aí eu o respeito, porque tem que ter uma limitação para que a gente viva. Esses são os desafios das relações, né? E aí a gente continuando falando nesses desafios, né? A Josi Plessis falou para a gente que ficar atento, né? Educar-se emocionalmente, se conhecer, ficar atento a esses sinais, procurar ajuda preventivamente. Não é? São algumas saídas que a gente pode dizer para as empreendedoras que correm muito, né? Que é preciso dessa pausa para cuidar das emoções, para se conhecer, para observar, né? Como eu estou agindo, como eu estou concebendo as coisas. E aí, Sami, eu pergunto para você, porque, como você falou no início, né? Saúde, a gente está falando de saúde integral. Está tudo atrelado. O ser humano ele não é, isso é a minha parte da minha nutrição, essa é a minha parte das emoções. Não, a gente é um todo agregado, não é? Um sujeito integral e que a gente vive dimensões. Não é? O Martin Seligman, que trabalha com psicologia positiva e o bem-estar integral, né? A ciência da felicidade fala muito disso, ele diz que temos 5 dimensões: a dimensão relacional, a dimensão emocional, a dimensão espiritual, a dimensão emocional e a física. E a gente precisa estar em equilíbrio nessas emoções todas e se conhecer. E há técnicas que a gente pode aprender para desenvolver felicidade, porque felicidade é uma habilidade, né? E diz que o maior desafio, em Harvard, houve uma pesquisa que começou em 1978 e durou 85 anos, Sami, essa pesquisa, para descobrir qual era o ponto principal que levava à chave da felicidade. Sabe o que foi descoberto? Aptidão social. Aí a gente volta para o nosso primeiro ponto, as relações, como são importantes as relações, né? São as habilidades sociais que hoje a gente trabalha muito. As habilidades sociais para que leva a gente a progredir. E como é importante a gente pensar nessas habilidades, pensando também nos frutos do espírito, né? Porque às vezes a gente conduz mal uma situação porque a gente afasta a nossa espiritualidade de uma situação que não deveria afastar. Até afinal de contas, somos até nisso, né? A gente é corpo e mente juntos e espiritualidade juntos também. Então, quando a gente pensa nos frutos do espírito, a gente consegue conduzir melhor as divergências sociais ou relacionais para que a gente evite conflitos e mantenha a sanidade mental. E essa dimensão geralmente é a mais relegada a um segundo plano, não é? Porque o que é passageiro, é temporal? Nosso corpo. Isso é uma certeza que a gente tem na vida, é que um dia a gente vai, né, a casca vai embora. Então a gente precisa também entender, enquanto espírito, a essência, a minha essência, quem eu sou, a minha consciência crítica, né? Isso é muito importante. Na verdade, eu acredito que essa dimensão é a primeira, não a última, que a gente geralmente pensa nessas outras e deixa a espiritualidade por último, né? Isso também tem muita relação com felicidade. Bom, Sâmia, falando de empreendedorismo, de mulher que corre muito, de mulher nexialista, da mesma forma como a gente negligencia a saúde emocional e às vezes vai buscar quando a gente já está, meu Deus, 15 dias sem dormir, estressada dentro de casa. E quanto à nutrição? Porque quem corre muito, come um sanduíchezinho aqui, gente, vou confessar uma coisa para vocês. No corre-corre, eu já almocei sanduíche dentro do carro. Foi meu almoço enquanto eu estava de um trabalho para o outro, eu puxei o sanduíchezinho comendo, dirigindo. Ó, que horror! Não pode fazer isso, né, Sâmia? Assim, que saída a gente tem, né? A Josi trouxe para a gente a saúde emocional preventiva. Olha, vá e faça terapia, é importante. Sobre nutrição, como é que a gente, essa mulher que corre muito, como ela pode, que dica prática a gente pode pensar em a gente não negligenciar a nossa nutrição nesse corre-corre? E o que a gente pode fazer assim para melhorar a nossa nutrição? A gente também tem que fazer nutrição preventiva, tem que entender como é que o nosso cardápio deve ser. Conta aí para a gente. Com certeza. A nutrição preventiva, eu acho que, pegando o que Josi falou, né? Eu até costumo dizer às pessoas assim, de fato, na maioria das vezes, quem procura
a gente, o nutricionista, está passando por alguma coisa já, né? Ou quer emagrecer, ou quer ganhar massa muscular, ou tem alguma patologia. Mas eu costumo dizer, é bem melhor eu investir em prevenção do que tratamento. Até financeiramente falando, né? De tempo, de tudo. Se eu procurar um nutricionista de uma forma preventiva, olha, eu não quero desenvolver doenças cardiovasculares daqui para frente, né? Eu percebo que eu tenho uma região abdominal mais elevada. E aí o Ministério da Saúde ele preconiza isso, né? Quanto maior essa região abdominal, maior o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, se você já está se observando, já está vendo que está cansado, o cabelo está caindo, começa a ver os sinais que o corpo está dando, então já não é tanto prevenção, mas é melhor do que chegar lá no final já com uma patologia instalada, né? E a prevenção, a nutrição preventiva, sem dúvida, é a melhor solução. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? E aí o que eu poderia dizer? A primeira coisa é procurar um profissional. Né? Às vezes a gente se engana de que eu consigo fazer meu próprio cardápio, eu consigo fazer minha própria refeição e eu sei de todas as interações que os micronutrientes têm e você não sabe. Porque para isso que existe a barrinha de cereal na bolsa não funciona, né? Porque existem muitas coisas interligadas, né? Eu preciso saber como é que está o sono dessa pessoa, como é que o intestino funciona dessa pessoa, né? Como é que está realmente os exames. Então, é um conjunto de muita coisa para você querer resolver isso, olha, no Google. É verdade. Né? Isso é um problema hoje. Tudo com acesso à informação a gente acha que pode fazer, né? As dietas, que a dieta que é específica para uma pessoa vai servir para mim, eu vou fazer de todo jeito. E o que a blogueira postou e o que a blogueira mostrou que postou, né? Que nem sempre é o que de fato acontece, né? É Mas fato ou fake, né? Então, a primeira coisa eu acho que precisa, eu tenho certeza, é buscar um profissional. E aí vem de uma identificação também, de você procurar um profissional que você possa se identificar com a linha de raciocínio que esse profissional trabalha, ou se é numa especialidade, ou até mesmo de uma conexão. Porque, como a Tânia falou, a gente acaba sendo um pouquinho de psicóloga também. Eu tenho uma paciente que ela chega no consultório, aí ela faz, primeiro eu vim para psicóloga, tá? Vim contar, olha aqui, porque eu não consegui seguir meu plano alimentar, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, a família toda bagunçou. Só levantando barreira, né? Tudo desculpa para dizer que não fez nada da dieta. Não deu certo. Mas aí, realmente, procurando um profissional, por quê? Dentro do consultório, né, naquele momento ali de consulta, a gente vai montar estratégias para fazer seu planejamento alimentar. Não é só dizer, coma no café da manhã isso, são aquilo. estratégias personalizadas, né? Exatamente. É muito individual. O que eu passo para você não necessariamente pode ser o mesmo objetivo. Tem o mesmo objetivo, dormir melhor. Sim. Mas aí o que eu passo para você, eu preciso levar em consideração vários outros contextos que não se adequam para treinar, por exemplo. Né? A questão de quantas horas de sono, a rotina, como é que o intestino funciona, né? Então, assim, procurando um profissional que é qualificado, que está preparado para aquilo, é a melhor solução. Porque aí a gente vai fazer todo um questionário né, consulta, eu vou saber como é a rotina. Eu costumo dizer, eu vou fazer várias perguntinhas, porque eu vou entrar na tua vida agora, né? Amnésia. Eu vou entrar na tua vida, eu vou saber como é que você funciona, como é que a rotina da casa, onde você geralmente faz suas compras, como é o poder aquisitivo da família, o que pode ter um cardápio, porque não adianta eu montar um cardápio que só vai dar tempo para a primeira semana, né? Não dá. Então, são muitas coisas que precisam ser colocadas na mesa para a gente entender. Os gostos também das pessoas precisam ser levados em consideração. Eu não posso também dizer, coma isso, coma aquilo, que a pessoa não suporta nem colocar na boca, como eu tenho várias pessoas. Né? Não vai, fazer, não vai ter sustentabilidade, não vai. A pessoa, a primeira semana, já desiste. E aí eu não cumpro com o meu objetivo, com o meu paciente. E eu quero que ele saia feliz, né? Eu quero que chegue no final do tratamento e ele alcance. Então, a primeira coisa é buscar um profissional para que a gente tenha disciplina, para que a gente consiga ter organização, né? Porque com a organização, com o meu planejamento, eu consigo botar na prática, de fato, aquilo que o profissional passou para mim, né? Então, fantástico. procurar o profissional, primeiro, você vai se surpreender
eu digo a vocês, vocês vão se surpreender com a quantidade de coisas que a gente descobre em consultório, né? A quantidade de coisas que a gente descobre que precisa ser feito e que é alcançável. Não é algo longe da sua realidade, é algo que vai ser feito para você. Então, procura um profissional que a gente vai montar de uma forma específica, cuidadosa, zelosa e amorosa da sua alimentação. Porque aí, na rotina do dia a dia, então a gente vai vir várias estratégias, deixar já no final de semana, tirar 2, 3 horinhas ali para fazer a higienização dos alimentos, até dicas de onde comprar refeição, tá na correria. Então, eu consigo montar junto com o paciente algumas receitas para fazer, por exemplo, um sanduíche que eu faço no domingo, eu faço 5 porções, vai durar na geladeira normal e você pode levar. E esse seu Só não sanduíche... pode ser o sanduíche do almoço, Só né? não tá muito trabalhoso. Exatamente. Mas até nessas situações a gente consegue montar estratégias que não tenha tanto dano. Sim. Entendeu? Isso é Mas importante. isso aí é com o profissional, que vai de forma bem específica. Tem vaga para semana que vem? Tem, com certeza, a gente encaixa. Bom, então, assim, eu vejo que está tudo realmente interligado. Não dá para negligenciar nenhuma área, né? Somos um sujeito integral e a gente precisa estar. Se eu estiver com o meu emocional abalado, eu vou estar com alguma questão também de nutrição. E se eu não tiver com a nutrição boa, como é que eu vou estar estabilizada emocionalmente? E sobre odontologia? Nossa, é só estética? Não, né, Tainá? Só estética. Cuidado, assim, no dia a dia daquela pessoa que corre o fio dental. Ai, gente, o fio dental, ele precisa calcanhar de ser Aquiles. usado todo dia. Todos Tem os que estar dias. na bolsinha, né? Diz aí, Tainá, pra gente, como é que muito. essa empreendedora que corre muito, o que é que ela tem que fazer para ela estar com a saúde bucal em dia e para isso não prejudicar a vida dela? Porque a gente acha que é só estética, tá com o dedo bonito, um bom sorriso, um aparelhozinho, e não, né? Não. É muito sério quando a gente não cuida, né, da saúde bucal. Quanta coisa. Eu estava lendo sobre isso, mas diz pra gente. Era isso que eu ia começar falando mesmo. Às vezes a gente dissocia as partes do corpo, né? A gente acha que boca é separado do coração, que é separado do pé, e de fato não é. Quando a gente tem um problema em boca que ele consegue ganhar dimensão, ele dimensiona para o corpo todo. E a gente precisa prevenir isso de maneira... Eu digo que o básico funciona muito bem, acho que serve para todas as áreas. Mas o feijão com arroz de escovar, passar fio dental é muito importante. Só Sim. que seria muito fácil se fosse só isso, né? Eu gosto muito de conversar com as minhas pacientes, de ter uma necessaire. Inclusive, eu dou na primeira consulta para estimular o hábito. Olha, meninas, hashtag fica a dica. Para estimular o hábito que você possa ter uma necessaire na bolsa em cada ocasião. Às vezes você atende em 2 consultórios e se você tiver só um ao seu dispor, você pode acabar esquecendo verdade. de fazer. Então, ter uma necessaire em bolsa com básico, escova, creme dental e o fio dental realmente vai ajudar bastante a otimizar essa rotina. Aquilo que eu vejo que está aos meus olhos mais fácil de acesso, eu vou tender a consumir mais. É igual o chocolate. Se a gente não comprar e não ver no armário, a gente vai acabar esquecendo e vai passar a vontade do doce, na maioria das vezes. A escova, o fio dental é a mesma coisa. A gente tem que deixar os nossos olhos, manter numa necessaire, um em cada bolsa, se você trocar de bolsa. Isso otimiza a rotina de cuidados, né? E aí a gente entra na prevenção mesmo. É prevenindo para quando chegar no dentista ser só uma manutenção. Ou suas facetas, ou sua prótese. E isso se encaixa para todo mundo, que às vezes a gente quer ter todo mundo o mesmo sorriso. Isso existe? Não, poxa, eu gosto muito desse assunto. Porque, como eu falei no começo, a gente precisa falar de singularidade também na odontologia, também nos sorrisos. Sim. A gente viveu uma era, e não faz muito tempo, veio até um pouco do futebol mesmo, os jogadores apareciam com sorrisos muito brancos, muito aquele aspecto que as pessoas hoje chamam de tecla de piano, né? E isso não é mais o que a gente busca, porque aquilo foi uma tendência que passou. Tem algo que nunca muda, que é a nossa naturalidade, aquilo que Deus nos deu e nasceu com a gente, né? Por isso que hoje a gente lança mão de uma técnica específica para as facetas, que é a técnica estratificada. E a estratificação é realmente a gente simular o natural. No contexto prático, isso muda tanto visualmente quanto pessoalmente, a forma como você se enxerga, porque cada estratificação vai diferir para um paciente e outro, né? Então, você se enxerga realmente de maneira única. E é de fato o que você é. Eu gosto muito dessa conversa com os pacientes. Você não precisa ter um sorriso igual dela, nem igual ao meu, nem igual a de Xuxa Meneghel, que muitas vezes eu recebo esse Chega lá e diz, pedido. olha, eu quero o meu sorriso. Então, eu por favor, quero o igual. sorriso da Xuxa. Deixa eu te contar uma coisa. Não é bem assim. E a gente não quer que seja, né? Porque é bonito que a gente seja diferente mesmo. Isso. E que o mais natural possível possa ser celebrado, de fato, a nossa singularidade, para
a gente expressar o que verdadeiramente a gente é, né? Que, inclusive, hoje eu estava com Maíra, que já passou por aqui, e a gente falando sobre o que é que a gente quer expressar. A nossa roupa comunica, o nosso cabelo, a forma da gente se portar, mas também o nosso sorriso. Então, quando a gente pensa em sorriso, é interessante demais equilibrar com formato de rosto, personalidade. Não sei se vocês sabem, mas existe formato de dente para cada tipo de personalidade. Então, se eu sou mais expressiva, eu tenho um dente um pouco mais largo. Se eu sou mais tímida, eu tendo a ter um dente um pouco mais achatado. Essas variações vão depender muito da conversa que a gente tem inicialmente. E eu consigo perceber para projetar esse sorriso. Isso é muito interessante na odontologia, porque isso também ajuda a diferir um sorriso do outro. Muito bom. Deus é perfeito, né? Ele é maravilhoso. Deus é perfeito. Bom, a gente está chegando aos nossos momentos finais. Eu queria que vocês dissessem cada uma, né? Assim, a gente viu e todas concordaram que a prevenção é o melhor caminho, né? A gente está com a nossa saúde integral, mas indo regularmente a nutricionista, a odontóloga, né, a dentista, a psicóloga, a gente está observando, nos conhecendo. Agora, assim, dicas práticas, dormir bem, acordar cedo, fazer exercício, comer, quanto mais da terra, melhor. O que é que a gente pode, assim, de dicas rápidas para essas mulheres fazerem em casa, coisas simples, né? Digamos que estão todas ali já fazendo sua saúde preventiva. Mas, assim, como manter isso no dia a dia, né, para elas terem uma qualidade de vida melhor, porque um fator influencia no outro, né? E aí, como é que a gente faz, Sâmia? Para Sâmia, depois a gente fala com Josi, depois com Tainá. Se fosse dar uma dica final assim para as meninas, olha, meninas, isso é essencial. Não deixe de fazer isso. Tá. Eu acho que eu consigo destacar comam frutas, né? Como você disse, Deus é perfeito. Para vocês terem ideia, assim, Deus não fez uma fruta com excesso de 2 macronutrientes, por exemplo. Você não vai encontrar, por exemplo, no abacate, muito açúcar e muita gordura. Não, você vai encontrar em um alimento apenas a quantidade de um macronutriente. Porque é equilíbrio. A nutrição se faz dessa forma, né? Equilíbrio. E aí, no abacate, você encontra a gordura boa, né? Sim. Mas você não encontra o excesso de açúcar, por exemplo. Então, comam frutas, porque as frutas, elas são completas em águas. Uma vai ter mais água, outra vai ter mais vitaminas específicas, né? As vitaminas e minerais a gente encontra em todas as frutas. Tem frutas muito práticas para você levar para lhe socorrer. Eu costumo dizer que banana salva a vida. Verdade. Eu amo a banana e tudo que é feito com banana. E é regulador de bom humor. Olha só. Exatamente. Por isso que eu digo, banana salva a vida, de quem fato. tem dificuldade de dormir, o kiwi, né? Kiwi, o kiwi isso. tem Não sabia a vitamina dessa. B6, que é raríssima, e você encontra no kiwi. Eu só durmo toda noite com um chazinho e um kiwi. E é assim, é um sono profundíssimo. Amanhã eu já E vou a comprar própria kiwi. vitamina... Tô pensando E eu estou dizendo aqui, se eu estiver errada, ela me corrige, porque eu já pesquisei, porque eu consumo toda noite. E quando ele está bem maduro, eu como com a casca, que tem muita vitamina C. Nossa, Então, mesmo ela arrugadinha assim mesmo, dá para comer? dá. Quando está bem maduro, sim. E é uma questão de vai se maravilha. adaptando mesmo para você comer o kiwi com a casca, né? É a mesma coisa de café sem açúcar. Sabe o que é que eu como com a casca, que é muito bom e as pessoas ficam assim impressionadas? É a banana d'água. Eu cozinho ela, a casca é uma delícia. Quando ela está bem cozida com mel, é muito gostoso. Pois é, por isso. Então, coisas que você Kiwi, acabou de banana. descobrir. Coisas que você acabou de descobrir que você vai descobrir no consultório. Então, fruta não pode faltar, né? Não Variadas, pode faltar, cores diferentes. variar, tipo, ao dia, como 3, 4 porções. Então, dá para comer no café da manhã, dá para comer no lanche da manhã, dá para comer de sobremesa. Meu filho mesmo terminou o almocinho dele, ele tem que chupar a laranja mesmo do céu. Ele se agarra com a laranja e tem que chupar a laranjinha dele. Então, assim, tem muitas coisas práticas. Uma laranja cravo, eu estou em qualquer lugar, eu consigo abrir uma laranja cravo, Isso. comer e jogar. Maravilha. A banana do mesmo jeito. Eu sempre estou com uma bananinha na bolsa. Então, porque vamos lá, né, realmente meninas? ajuda Frutas bastante. para sempre. Então, a dica é Josi. essa. Tá bom. A dica, vamos lá, atividade física. A gente, falando agora enquanto neuropsicóloga, assim, a atividade física salva-vidas também, no sentido da saúde, porque para a OMS, saúde é bem-estar físico, psíquico
e social, né? Como a gente falou muito aqui. Então, a atividade física regular, que entenda-se 3 vezes por semana, no mínimo por 3 a 4 meses, para o corpo entender, o cérebro entender. Sim. Então, a gente vai produzir endorfina, dopamina, serotonina, noradrenalina, ocitocina, todos os neuroquímicos que regulam o bem-estar. E eu sou fã há 6 anos de corrida de rua, então assim, um dia eu pratico a corrida de rua, outro dia a academia. E assim, você não faz atividade física porque eu amo, é porque é necessário. E faz bem para a saúde mental. A gente se desafia, a gente tem mais disposição, sim, a gente produz esses neuroquímicos que regulam o bem-estar. Inclusive, assim como a banana é protetiva até para quem está em tratamento para depressão, a atividade física, principalmente ao ar livre, ao sol, você também pode usar como um antidepressivo natural, sim, potencializa ou protege seu tratamento, né? É até preventivo. E uma outra dica que eu daria também, assim, não sobrecarregue o cérebro. Por exemplo, se você vai deitar 50 minutos a 1 hora, não use dispositivo eletrônico, isso é importantíssimo. Tá, porque nós estamos com obesidade digital ao longo do dia, que o cérebro não dá conta de digerir tanta informação e ele sobrecarrega, e aí a gente está tendo aqueles lapsos de memória, a gente está tendo alguns prejuízos no sono, todos aqueles sinais que eu falei que podem ser de uma depressão, de uma ansiedade, de um burnout, e que muitas vezes é por quê? Porque a pessoa está desenvolvendo uma nomofobia, que é a dependência de dispositivo eletrônico. Então, é essa outra dica que eu daria para vocês. Se desliga mais, viva mais no real, conviva mais com a família, que também, outra excelente dica para a gente viver bem é se conectar a pessoas reais, sim, sair desse contato muito virtual. Sim. E tem mais outra dica. Ainda cabe mais cabe mais uma. Olha, dica assim para a gente viver com saúde. Eu diria também que é a gente procurar fazer coisas que a gente goste. Que você diga assim, eu deixei de fazer porque hoje eu trabalho muito, eu me tornei essa mulher oniconectada, onipresente, né, onicompetente. Mas eu diria assim, acha de volta onde eu me perdi. O que é que eu gosto e não faço? Sim. A gente precisa reencontrar, sabe, coisas básicas. É brincar com criança, culinária, mexer com planta, simplesmente ter o tempo do nada. Tudo isso é muito importante para o cérebro, ele sair do modo trabalho ou do modo preocupações. Automático, muitas vezes, isso, né? Dar esse descanso para o cérebro fazendo coisas que a gente gosta. Maravilha. E mais dicas a gente deixa para depois. Não vai Os dar próximos tempo, podcasts, vocês fiquem ligados. Não vai dar tempo. E aí, Tainá? Dica prática para essas mulheres que correm muito e para que elas possam ter qualidade de vida. Tá, eu diria, desenvolva hábitos inteligentes ao seu favor. Então, se há uma simples necessaire na sua bolsa, em cada bolsa que você usa, ou o fato de escovar sempre após as refeições, desenvolva hábitos a seu favor, porque realmente prevenção é melhor do que tratamento sempre. E sempre que possível você tiver essa consciência, isso vai ser muito útil na tua vida, não só na tua saúde bucal, mas também no geral. Quer seja o exercício, a terapia, enfim, desenvolva hábitos ao seu favor. Muito bem. E eu agradeço, a presença de vocês. Eu quero que vocês deixem o Instagram de vocês para quem quer conhecer mais sobre vocês, para quem quer seguir e quem quer estar lá, né, fazendo sua prevenção básica. Vamos lá, Tainá, começa com você. Tá, o meu Instagram é @doutora_DRA Tainá Dantas, TAYNNA. Minha mãe caprichou. O meu é psico.josipleces. JOSI. P de pato, LE-SS-I-S. Psico Josipleces Marques. E eu atendo, né, aqui em Campina Grande. Muito bem. Ninguém vai errar o nome dela, porque é único, viu, Sâmia? Nutricionista Sâmia Costa, Sâmia com 2 M's, e é mais fácil, eu acho que é fácil de achar. Sou nutricionista clínica, também sou nutricionista de um restaurante e também atuo numa academia, a Lítica Academia também, e atendimento online também.
Muito Estou bem. aí à disposição. Obrigada, O online meninas. hoje faz parte da nossa vida, né, verdade. Sami? Tem que É ser. verdade. Estamos híbridos para sempre, né? Certo. Gente, muito obrigada para quem ficou com a gente até aqui. Eu sou Isabelle Pires, faço parte da CEL Empreendedoras e estamos aqui com 3 maravilhosas que deram dicas práticas, conversaram sobre nutrição, saúde emocional e saúde mental, sobre dicas práticas de odontologia, prevenção, estética. Então, está muito rico o nosso 6º episódio. Continue, temos mais episódios anteriores. Se você não assistiu, curta, compartilha, fica conosco, vai lá no nosso Instagram, CEL Empreendedoras, faz parte da nossa comunidade, esteja com a gente, porque o bom é estar em família. E aqui nós somos família. Até lá, gente. Obrigada. Até lá. Tchau, tchau.